Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medrosa, sou o Michael Gomes. Antes da gente começar, já vai nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, no nosso Face, no nosso Insta. Mande o seu relato também para o mentesmedos@gmail.com. A gente pode ler o seu relato aqui. E se você quiser ajudar nosso projeto, pode ajudar através do nosso Pix, pelo e-mail mentesmedos@gmail.com. Toca nosso tema de hoje, Os irmãos Greens e o lado macabro da Disney. quem foram os irmãos Greens, né? Por mais incrível que pareça, eles são dois personagens, né? Duas pessoas que viveram em um contexto histórico e eles fazem parte desses contos que a gente conhece hoje, né? Como os contos de fado, que são super encantados pela Disney. Eu cresci vendo, você também provavelmente cresceu vendo. Só que acontece, a versão deles, que seria a versão mais próxima do original, um pouco mais macabro do que a gente vê por aí na Disney, né? A Disney, óbvio que ela encantou mais pro público infantil, mas o que, que a gente tem em conta? Que antigamente as famílias elas contavam certas histórias para as crianças elas terem certos medos, né? De andarem em certos lugares, de se aproximarem de certas pessoas. A gente não dava nomes como a gente dá hoje para maníacos, perseguidores. Então, uma forma de alertar as crianças eram passando esses contos para elas, né? E quem foram esses irmãos, afinal de contas? Os irmãos Grimm, eles estão por trás de algumas das mais famosas e amadas histórias infantis que conhecemos. Seu legado na literatura e na academia é intransponível. Não é à toa. Suas narrativas atravessam gerações, mesmo que as histórias que conhecemos hoje sejam um pouco diferentes das originais, né? E aí a gente vai entrar dentro desse contexto. Você conhece, Mal, os irmãos Green? Olha, eu não conhecia até. Acho que foi 2005 que foi quando lançado o filme que chama Irmãos Green, que é com o Heath Ledger e o Matt Damon, que eles fazem os papéis dos irmãos, que é um filme fantasioso, né? É como se as criaturas que eles escreviam fossem de verdade e eles eram meio que caçadores, assim. Tipo aquele filme João e Maria que caçavam bruxas, sabe? Assim, mais Sim. fantasioso. E eu vim conhecer a partir desse filme. Aí eu soube que eles eram pessoas reais, né? Que escreveram vários contos que a gente conhece hoje como sendo fofinho, bonitinho, de romance, assim. Mas os deles eram mais focados em coisas mais sombrias. A gente vendo desse ângulo de criança lendo essas histórias deles, chega a ser meio de terror, assim. Aí eu É, conheci através desse filme. eu fico pensando também na questão regional, né? Como eles são da Europa, vêm de uma parte da Europa, eu não sei, as pessoas elas têm da impressão às vezes de uma certa frieza, principalmente antigamente, que as coisas eram bem mais difíceis do que são hoje. E essas histórias elas acabam passando também um pouco dessa frieza cultural, né, que existe deles. Sim. E a história dos irmãos é, é o Jacob e o Wilhelm Green. Eles nasceram em 1785 e 1786, respectivamente. No então condado de Hesse-Kassel, atual Alemanha. Quando Jacob tinha apenas 11 anos, o seu pai morreu de pneumonia e ele viu sua família passar por dificuldades financeiras. Com a ajuda de sua tia, os irmãos Green conseguiram cursar o equivalente ao ensino médio atual e depois entraram na faculdade de Direito, como o intuito de seguir os passos do pai do serviço público. Jacob, mais velho, foi para Marburg em 1802 e seu irmão mais novo, Wilhelm, o acompanhou no ano seguinte. Entretanto, a inclinação para o resgate e registro do folclore local fizeram com que os irmãos seguissem outro caminho.
Um professor da Universidade de Marburg despertou o interesse dos irmãos pela filologia, o estudo da linguagem de textos históricos. Carl von Savigny foi um respeitado e influente jurista alemão no século XIX. A escola histórica desenvolvida por Savigny representava a sua visão em relação ao direito como um organismo vivo, que se modificava, que se transformava e se adaptava seguindo os costumes de um povo. Com a ajuda de Savigny, o contato com os outros acadêmicos e por meio do entendimento de que a cultura e as tradições influenciam a forma como uma sociedade se organiza. O desejo dos irmãos Grimm de dedicar-se ao estudo da história literária alemã se tornou uma realidade. Eu fiquei muito impressionada e feliz por saber que eles estudaram com Savigny, porque eu fiz faculdade de Direito, me formei, e no começo da faculdade, quando a gente estuda mais o contexto histórico do curso, a gente aprende, né, tem alguns autores que eles mostram pra gente como bases, pilares do direito, e um deles é o Savigny. Eu achei muito interessante, porque na época que eu aprendi, que eu estudei sobre ele, eu não tinha ideia de que ele também, né, no caso, ele foi professor dos irmãos Grimm. E provavelmente o meu professor que lecionou para mim essa aula, ele também não sabia, porque eu tenho certeza de que se ele soubesse, ele teria falado, e se eu fosse professora, com certeza seria uma coisa que eu ia falar ali, para deixar, porque é muito interessante. São duas figuras históricas, aliás, três, né, que acabaram se conhecendo, e acabou transformando esse nome em todos esses contos que a gente tem até hoje, né? E, bom, a gente pode levar em conta o teor das histórias, você vê que é bem cultural, né? Que eles colocam essa questão cultural da região, tinha muitas florestas, as pessoas ainda andavam em florestas nessa época. Então, assim, é bem curioso, né? Saber como eles despertavam os medos das pessoas naquela época. Era diferente do tipo de medo que a gente desperta hoje, né? E eles foram atrás do folclore da região deles, né? Foram estudar e se aperfeiçoar cada vez mais para trazer histórias bem, assim, amedrontadoras, né? Pra época, hoje em dia nem tanto, mas pra época, 1800, devia ser bem, assim, de dar medo para as pessoas, né? Sim, até porque eles não tinham, né, a tipificação ainda, por exemplo, os maníacos ainda não tinha essa noção de quais maníacos que existiam, quais tipos de problemas de doenças mentais que existiam e os riscos que as pessoas corriam, né? E uma das histórias que eu também acho mais interessantes deles, que é a história da Cinderela, que é o classicão, né, que a gente tem aí, e a história original da Cinderela, a personagem, ela é ajudada por uma amendoeira mágica e não por uma fada madrinha, como a gente aprendeu. E as suas irmãs, elas chegam a acordar os próprios pés para fazer com que os sapatinhos, né, caibam nos pés delas. Então, assim, é bem mais trash, né, do que só tentar enfiar o pé no sapato. Elas cortam os pés para conseguir enfiar o pé no sapato. E elas, nessa história, né, de cortar o pé para enfiar o pé no sapato, elas quase enganam um príncipe. Mas duas pombinhas que estavam numa árvore mágica chamam a atenção para os pés ensanguentados das meninas, né? Aí o príncipe vê e só assim ele descobre quem é a verdadeira Cinderela, depois desse pequeno ato de desespero, né? Digamos assim. Essa história fica mais interessante do que a da Disney, né? Que é pelo menos pra mim, Com né? Assim, certeza. essa parte de decepar, cortar pé pra caber certinho dentro do sapato. Que me lembrou também, sabe aquela história daquela, eu não sei se é na China, que eles deformam os pés para caber, para ficar bem pequenininho também, você já viu? Sim. É uma tortura. É uma coisa bizarra também. Também tem aquilo, né, na África, na África, né, o Egito também fica na África, de colocar argolas, né, no pescoço pra ficar mais... Pescoço alongado. Eu já vi também de amarrar lenço na cabeça para ter formar a cabeça, eles apertam a cabeça do bebê. Sim. E algumas coisas que você for olhando, que nem que a gente citou, sempre tem uma coisa, um pé na realidade,
Tem, tem um pé por completo na realidade, assim, né? Sim, com certeza. E tem também a história da Chapeuzinho Vermelho, que todo mundo conhece, né? Que o conto da Chapeuzinho Vermelho é bem parecido com a história que conhecemos. Se não fosse por um detalhe bastante macabro. O lobo realmente come a vovó e também a Chapeuzinho. E de tanto comer, ele se deita, dorme, ronca tão alto que chama a atenção de um caçador. O caçador então entra na casa, abre a barriga do lobo enquanto ele dorme e retira a avó e a neta lá de dentro. Para completar, ele enche a barriga do lobo de pedras. Quando o bicho acorda, ele tenta escapar, mas as pedras estão tão pesadas que o lobo cai e morre. É. Essa daqui já me remete mais ao lado do lobo mau, ele ser tipo analogia, sabe? De uma pessoa real, como se fosse um maníaco. Assim, eu não sei porque eu coloquei, até crescendo, antes de saber da história dos irmãos Green, quando eu comecei a ter uma noção que essas histórias não eram, né, de verdade, era uma fantasia, eu fui crescendo. Eu comecei também a ter essa noção em paralelo de que talvez o lobo não seria, a questão do lobo seria uma analogia a um maníaco, sabe? Ou uma pessoa que persegue, porque se você parar para ver, a história inteira é falando para Chapeuzinho prestar atenção, não confiar, não ser ingênua, porque, querendo ou não, esse tipo de atitude acaba levando, né, as pessoas à desgraça. Então, sempre gritou esse alarme para mim, sabe? Você pensando assim na parte. Tem histórias que a gente pensa, né? Tipo, a gente tá no Natal hoje, né? Eu sou meio assim com o Papai Noel, por ele ser um senhor, ficar pegando criança no colo, eu acho meio estranho, assim, isso é coisa minha, né? Uma história. Eu acho que hoje em dia até mudou esse tipo de comportamento, porque eu, sim, sinceramente, seria, né, com respeito a todos os Papai Noéis que levam a felicidade para as crianças de verdade, mas é uma porta aberta para o maníaco, né? Vamos concordar. E se você vê várias histórias, né? Se você vê por um lado mais pegado para a realidade, como analogia, você consegue pegar coisas que pode ser usada na vida real, como toma cuidado com isso, toma cuidado, não deixa ficar falando com estranho e tal. E uma coisa, me atentando à história sendo fictícia, né? Eu fiquei com dó do lobo. Imagine o coitado acordar com a barriga cheia de pedra e morre. Eu fiquei com mais dó do lobo do que da Chapeuzinho da vovó. Né? O problema é delas, né? Que caíram na lábia dele. E é uma história também legal que a gente tem, é a história da Rapunzel, que também não deixa de ser macabra. E o livro dos irmãos Green revela uma Rapunzel e um príncipe mais sofredores do que a gente conhece. Depois de descobrir o relacionamento amoroso da Rapunzel e do príncipe, a bruxa ela corta as tranças da menina que estava grávida e a abandona no deserto. O príncipe, sem saber do que aconteceu, volta à torre. E quando ele chega lá em cima, subindo através das tranças que foram arrancadas da cabeça da Rapunzel, ele dá de cara com a bruxa. Desesperado, ele se joga lá do alto e acaba ficando cego por ter caído nos espinhos. O príncipe começa a vagar por muito tempo, até finalmente chegar no deserto e reconhecer o canto da Rapunzel, que estava criando sozinha os filhos gêmeos do casal em pleno deserto. Rapunzel chora e suas lágrimas curam o príncipe, devolvendo sua visão. Bom, o final feliz, mas meio trash também, porque na história verdadeira não tem nada disso que o príncipe engravida a moça, não, né? Eu acho que da época, né, o Walt Disney, ele pôs para debaixo dos panos essa parte da gravidez, né? Imagina escândalo, né? Uma princesa ficar grávida antes do casamento. E essa coisa também dela pegar e jogar a Rapunzel no deserto e o príncipe ficar cego também é uma história nova para mim, era algo que eu não sabia. E uma coisa que eu acho
que eu gostaria de ver assim no cinema é ver essa cena do príncipe subindo pelas tranças, aí chega lá, no final é a bruxa. Eu queria ver o quão feia é a bruxa pra ele se assustar, né? E acabar caindo, perdendo a visão e tal. Gostaria de ver isso no cinema pra ver. E era uma bruxa que não dava mole, não, pelo jeito, né? Essa bruxa ela era meio tensa, ela não tava pra brincadeira aqui. É, o que geralmente é bruxa é pra ser, né? Assim, nas histórias, pelo menos, né? Eu tenho uma bruxa que eu gosto pra caramba, que aparece muito pouco no filme, que é a bruxa do Pumpkinhead, que é um filme dos anos 80 que tem a ver com vingança e tal. Ela é uma bruxa, assim, horrível, mas ela é justa também. E é uma bruxa, assim, que, lendo essa parte da história da Rapunzel, eu acho que ela é essa bruxa desse filme do Pumpkinhead, ela se encaixaria bastante nesse conto, assim, o visual dela, sabe? Sim, sim. E o. Interessante. E. E é uma história que tem um final feliz, né? Assim. O Lobo eu fiquei. A parte da Chapeuzinho eu fiquei triste por causa do Lobo, mas essa teve um final feliz, apesar dos desencontros, né? Da Rapunzel criar os filhos sozinhos, o príncipe perder a visão, mas depois ele acaba O ganhando humor e. venceu, né? No É, final, como eles. dizem. No final eles ficaram juntos e espero que tenham criado os filhos gêmeos juntos, né? Os filhos, ainda tem dois. E tem também, por último, a história da Branca de Neve. Entre os anos de 1812 e 1822, os irmãos Grimm publicaram versões escritas da Branca de Neve, junto com outros contos populares num livro chamado Fábulas para Crianças e Adultos. Na versão dos irmãos Grimm, a rainha tenta enganar e matar Branca de Neve a rainha tenta enganar e matar a Branca de Neve em 3 tentativas diferentes. Uma disfarçada de mascate com um laço de fita, em outra como uma velha senhora que está vendendo escovas de cabelo enfeitiçadas, e por fim como uma fazendeira que oferece uma maçã enfeitiçada. Nessa versão clássica dos Grimm, a Branca de Neve fica com a maçã presa na garganta, fazendo com que engasgue e desmaie. Os anões, pensando que ela está morta, ela coloca num caixão de vidro. Um príncipe que passava pela região apaixona-se e pede para levar o caixão até o seu castelo. Dentro da carruagem, com o balanço do veículo, um pedaço de maçã acaba por sair da garganta da Branca de Neve, que volta a respirar e acorda. Ou seja, não foi um beijo sagrado do príncipe que a salvou, como o conto da Disney diz na sua versão, né? Uma curiosidade interessante é que as fábulas alemãs eram um pouco mais sombrias e com fatos bem poucos românticos. Como, por exemplo, no caso da Branca de Neve. A rainha tem uma morte dolorosa utilizando sapatos em brasa no casamento da Branca de Neve. Enquanto isso, na história da Chapeuzinho Vermelho, o lobo de fato come a vovó e a menina, até serem resgatadas pelo caçador que enche a barriga do lobo de pedras. Em razão disso, quando a Disney passou a colocar em filmes de animações as histórias contadas no livro, fez modificações para tornar os contos de fadas mais adequados ao público infantil, assim como buscou romantizar as fábulas. Atualmente há críticas sociais nas versões da Disney, pois aponta-se que as personagens giravam muito em torno de um príncipe salvador, como é o caso dessa história em que um beijo salva a Branca de Neve. A música do filme Branca de Neve também ganharam fama, sendo escritas por Frank Churchill e Leith Arline, sonhando assim e desejo uma canção.
são algumas das mais memoráveis. Eu fico vendo assim essas histórias, realmente, elas são mais frias, não tem essa coisa que é muito legal do príncipe encantado, tudo girar em torno dele, sabe? Ah, ele que vai salvar o mundo. Olha, é tão séria essa questão assim de da Disney ter colocado, endeusado tantos príncipes como os salvadores, que tem transtornos, né? Que a gente pode falar assim, tem pessoas que têm o transtorno da Cinderela, que é aquela coisa assim de ficar esperando uma pessoa, um salvador, vir te resgatar do seu sofrimento, e você sempre ficaria esperando alguém fazer alguma coisa pela sua vida, sendo que a única pessoa que realmente pode fazer alguma coisa pela sua vida é você mesmo. Então, assim, isso fez uma geração, acho que até mais de uma geração, porque quantos anos a gente está escutando esses contos da Disney, né? Muito, ó, desde a década de 40, pelo menos, né? Acho que Branca de Neve veio em 40, não foi? 30, 40, por aí. E desde então sempre tem essa ideia do príncipe, e isso está se quebrando já, né? Na nossa atualidade, isso já caiu por terra, porque a gente sabe que não funciona bem assim. E a Disney mudou muito isso, colocando atualmente histórias e contos de princesas mais independentes, né? Eu digo também não só a Disney num, só a Disney. Eu acho que todo mundo agora, a mais agora nos últimos anos, tipo nos últimos 40 anos, mulheres mais. Eu acho meio zoado ficar, mulheres mais fortes, mas mulheres mais independentes, tipo assim, não entrando pro lado de fantasia, mas tipo a Ripley do Alien, você acha que ela não é nada no filme do Alien, né? O Uhum, filme. sim, sim. Ela é uma personagem secundária. Você acha que ela só tá lá pra ser morta pro Alien. No filme ela se transforma. A protagoniza. Ela dá, briga com o Alien lá e tal. Morre todo mundo, só sobre ela. E pra mim, tipo assim, isso é um ponto positivo. Você vê uma. No meu caso, né? Eu tô falando no meu caso. A Ripley pra mim é tipo. O Alien é de 74? Não me recordo agora exatamente o ano. E tipo, vem de bem mais antigo, mas pra mim, assim, a parte que começou assim de tirar essa romantização. Imagine se ela precisasse do capitão para salvar o capitão da nave para salvar ela do alien, sabe? E não, É. ela vai lá e ela tenta salvar as pessoas, não consegue, mas ela consegue se salvar. E uma coisa que eu acho estranha dessa parte dos irmãos Green é que o príncipe, a Branca de Neve tá morta, né, entre Eu aspas. pensei a mesma coisa. Porque, porra, ela tá com uma maçã na garganta. Isso daí vai acabar com a oxigenação dela no cérebro. Pelo menos ela ia voltar aí com alguma lesão, né? Mas óbvio que a gente tá falando de uma fantasia ainda bem mais real do que a Disney passa, né? Que não é o beijo que salva, simplesmente foi o movimento da carroça. Ela tava morta. Não, e o pior é que, tipo assim, ó, vamos supor, eu sou um príncipe, eu tô passando, tem uma mulher morta aqui no caixão, vou levar ela. Tipo Tipo, assim, eu nem vou falar o nome, né? Necro, vocês sabem o final. Não tem, vou nem nossa, comentar. esse negócio, eu peguei trauma depois de assistir o Necromantic, 1 e 2, Uhum. uns filmes bizarros. Peguei, fala isso de necro algumas, assim, Uhum. já fico com nojo. Eu fico imaginando um príncipe sair catando cadáver de A mulher. mulher por aí, né? Ah, eu, hein? Cada um. É muito esquisito, Mas, né? mas pra época eu acho que deveria ser, sei lá, um pouco estranho, Velando. mas não tão estranho assim, sei lá. É, é muito bom, muito legal mesmo. Eu gostei. E você tem mais alguma coisa para acrescentar? Tem algum filme interessante para indicar pra gente, Mar? Olha, eu cresci muito assistindo a Branca de Neve, né? A animação da Disney, de 1937. Pra mim, eu acho que é a melhor animação da Disney.
não tem Rapunzel, não tem Cinderela que bata essa animação, porque ela consegue ser assim divertida e também ela tem um negócio meio obscuro assim, quando nas partes é meio até meio demoníaco assim, que aparece a bruxa, que ela fala com o espelho e depois ela vai pro calabouço para tomar a poção para ela envelhecer, ficar aquela velha toda zoada assim. E as partes assim também da morte dela, que os anões vão putaço atrás dela correndo pra matar ela. Putíssimos, né? Nossa, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, eu acredito que sim, né? Agora tem o Disney Plus, lá deve ter. É. Assista e veja assim com olhos meio, como falou, obscuro pra você ver. Dá até um pouco de medo você ver, porque é um filme pra Sim. criança, né? Um desenho Eu pra acho criança. que dos da Disney, eu não sei se também é pela época, porque o desenho é nítido que o desenho é bem antigo e ele tem uma pegada mais assim mesmo, um pouco mais obscura do que os outros. Por exemplo, se você for comparar a Branca de Neve com a Bela e a Fera, é bem diferente, Sim. sabe? É a mesma linha, mas são desenhos diferentes. O estilo é um pouquinho diferente. Eu também acho ele um pouquinho macabrozinho. E eu me lembro de você, pequenininho, assistindo esse desenho todo santo dia. Todo dia você pedia para eu colocar o desenho para você. E esses dias, né, a Rafa, minha filha, ela não tem muita paciência ainda para ver desenho, porque ela ainda é pequena. Mas eu tô tentando, né, mostrar algumas coisas para ela. E esses tempos atrás eu peguei e mostrei a Branca de Neve. E por incrível que pareça, foi o primeiro desenho que ela parou o bumbumzinho dela e sentou comigo o desenho inteiro, ela assistiu. E ela gostou, ela adorou o desenho. Eu falei, nossa, que legal, porque é um desenho antigo, mas ainda as crianças ainda conseguem assistir, curtem. Eu achei bem bacana. E uma última coisa sobre a Branca de Neve, tem aquela toda cena que o cara vai lá matar ela e acaba desistindo e manda ela fugir, né? Uhum. E essa cena que ela cai na floresta, ela começa a ver as árvores como se fossem tivessem rosto, sabe, assim, É. horripilante. Essa cena é muito dá mais medo que muito filme aí de terror que o povo fala que saiu tendo troço da sessão de cinema do filme e Nossa, tal. E eu essa recomendo coisa mais bastante. feita. Eu também acho ela muito boa e é bom ver de novo. Como é que fala? Relembrar é viver, gente. É, Relembrar é viver. E, bom, eu indico para vocês o filme Maria e João, Conto das Bruxas. É um filme de 2020. Eu acho que, se não me engano, eu já cheguei a indicar ele, deve ter sido no episódio das bruxas, mas indico de novo, porque é uma história, né? Um dos contos dos irmãos Grimm, só que no conto dele, né, é o João e Maria. Aí aqui eles modernizaram e colocaram a Maria na frente do João, porque a Maria ela é a mais rica dessa história. Então aí mostra uma Maria com o irmão, aquela história deles estarem passando fome, deles estarem perdidos na floresta e acharem a casa da bruxa. Só que o que acontece? Quando a Maria chega na casa da bruxa, a Maria ela já é uma adolescente. E a bruxa vai, recebe ela, recebe o irmão, aquele banquete maravilhoso, e ela começa meio que a ajudar a bruxa. Ela vira tipo uma ajudante da bruxa. A bruxa começa a ensinar o que ela sabe para Maria. E a Maria basicamente herda esse conhecimento dessa bruxa. E eu não vou falar o resto do filme porque vai dar spoiler, mas olha, é um filme de 2020, eu assisti ele esse ano só, eu só descobri ele esse ano, e foi um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. Então, assim, eu muito recomendo eles para vocês. É um filme, assim, que me surpreendeu positivamente, assim, muito, foi muito bom para mim. E é isso, mas tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente? e por último, o filme dos Irmãos Green, né, que chama Os Irmãos Green, que é de 2005, que foi através deles que eu conheci a história deles. O filme é bom, ele não é, nossa, um filme excelente, mas o elenco é bom, eu gosto bastante do Matt Damon, do Heath Ledger. É um filme bem interessante, assim, é divertido, não é
um filme pra ser cabeça, sabe? Pra você ficar, nossa. Uhum. É um filme de ação, aventura, comédia e eu recomendo bastante. Filme pra família. É. Bacana, é isso aí. É isso aí, gente. Se gostou, curte, compartilha, dá estrelinha e avalia a gente. E até o próximo episódio.